Já parou para pensar no poder que reside não nas palavras que você diz, mas naquelas que você escolhe não dizer? Vivemos em um mundo barulhento, um mundo que nos incentiva a ter uma opinião sobre tudo, a responder imediatamente, a preencher cada segundo de silêncio com algum ruído. Somos condicionados a acreditar que falar é sinônimo de poder, que ter a última palavra é vencer uma batalha. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira força, a mais profunda demonstração de maturidade e inteligência emocional, muitas vezes se encontra no exato oposto? Na arte de saber calar. Pense comigo. Quantas vezes você já se arrependeu de algo que disse no calor do momento? Uma palavra áspera em uma discussão, uma opinião desnecessária que feriu alguém, uma fofoca da qual você se tornou parte sem querer. Essas palavras, uma vez lançadas ao vento, não podem ser recolhidas. Elas deixam marcas, criam cicatrizes, às vezes irreparáveis. Agora, pense em quantas vezes você se arrependeu de ter ficado em silêncio. Provavelmente, muito menos. O silêncio, quando usado com sabedoria, é um escudo. É um espaço que criamos para reflexão, para calma, para a preservação da nossa própria paz. O estoicismo, essa filosofia antiga que tanto nos guia, nos ensina a focar naquilo que podemos controlar. E o que é mais controlável do que as nossas próprias palavras? Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Isso não é apenas uma observação anatômica, é um profundo manual de sabedoria. A maturidade não está em ter sempre a resposta na ponta da língua, mas em ter a serenidade para avaliar se uma resposta é realmente necessária. Nesta jornada de hoje, vamos mergulhar fundo no oceano do silêncio. Não o silêncio do medo ou da submissão, mas o silêncio estratégico, o silêncio que cura, o silêncio que nos fortalece por dentro e nos confere uma dignidade que grito algum consegue alcançar. Vamos desvendar por que calar, em muitos momentos, é o ato mais corajoso e inteligente que você pode ter. Está pronto para descobrir o superpoder que você já possui, mas talvez nunca tenha aprendido a usar? A diferença crucial: silêncio de sabedoria versus silêncio de medo. Antes de avançarmos, é fundamental fazer uma distinção. Não estamos falando aqui do silêncio que nasce da omissão, do medo de se posicionar ou da passividade diante da injustiça. Esse é o silêncio da fraqueza. Quando você vê algo errado e se cala por conveniência ou covardia, você não está sendo maduro, está sendo cúmplice. Quando você engole suas necessidades e sentimentos por medo de desagradar, você não está sendo sábio, está se anulando. O silêncio sobre o qual falamos hoje é uma escolha ativa, consciente e poderosa. É o silêncio de quem tem tanto a dizer, mas entende que aquele não é o momento, o lugar ou a audiência certa. É o silêncio de quem observa o caos ao redor e escolhe não se tornar parte dele. É o silêncio de quem ouve uma provocação, em vez de morder a isca, sorri internamente, reconhecendo a tentativa fútil de perturbar sua paz. Eu mesmo já confundi os dois. Houve épocas em minha vida em que eu me calava porque tinha medo do conflito. Eu achava que estava sendo pacífico, mas, na verdade, estava apenas fugindo. O resultado era um acúmulo de frustração e ressentimento dentro de mim. A paz que eu buscava era falsa, uma paz superficial que mascarava uma guerra interna. A virada de chave aconteceu quando comecei a praticar o silêncio intencional. Em uma discussão, em vez de me calar por medo de piorar as coisas, eu me calava para ouvir de verdade o outro lado, para processar minhas próprias emoções antes de reagir, principalmente, para me perguntar: minha fala agora vai construir ou destruir? Vai adicionar clareza ou apenas mais ruído? Essa mudança de intenção transforma o silêncio de uma cela de prisão em um jardim de sabedoria. O primeiro te aprisiona, o segundo te cultiva. Portanto, ao longo de nossa conversa, lembre-se sempre: estamos em busca do silêncio que empodera, não daquele que nos diminui. O silêncio nas discussões e conflitos, a estratégia do sábio. Imagine uma discussão acalorada. Os ânimos estão exaltados, as vozes se elevam, e cada pessoa está mais preocupada em defender seu ponto de vista do que em entender o outro. É um campo de batalha verbal. Qual é o nosso instinto primitivo? Lutar. Replicar. Atacar o argumento do outro, encontrar suas falhas, provar que estamos certos. Queremos a vitória, a rendição do oponente. Agora, imagine uma abordagem diferente. No meio dessa tempestade de palavras, você escolhe o silêncio. Não um silêncio hostil, de braços cruzados e olhar de desprezo. Mas um silêncio atento. Você para de formular sua próxima réplica em sua mente e começa, de fato, ouvir. Você deixa a outra pessoa colocar tudo para fora, esvaziar seu arsenal de argumentos e emoções.
O que acontece nesse momento é quase mágico. Primeiro, a outra pessoa, esperando resistência e encontrando um espaço de escuta, tende a diminuir a própria agressividade. É difícil continuar gritando com alguém que está te ouvindo calmamente. Segundo, e mais importante, ao não reagir impulsivamente, você dá a si mesmo o presente do tempo. Tempo para que sua própria adrenalina baixe. Tempo para separar o que a pessoa está dizendo do como ela está dizendo. Tempo para entender a dor ou a frustração por trás da raiva dela. O filósofo e matemático Blaise Pascal escreveu: todo o infortúnio dos homens provém de uma única coisa, que é não saberem ficar quietos num quarto. Em uma briga, seu quarto é o seu silêncio interior. Ao se retirar para ele, você não está fugindo da luta, você está subindo para uma posição estratégica, de onde consegue ver o campo de batalha inteiro, em vez de apenas a trincheira em que estava. Quando a outra pessoa termina, e o silêncio se instala, sua próxima fala terá um poder imensurável. Você pode dizer algo como: eu ouvi tudo o que você disse. Pelo que entendi, o que mais te chateou foi. Isso desarma completamente. Mostra que você não estava apenas esperando sua vez de falar, mas que estava genuinamente tentando compreender. Nesse momento, a discussão deixa de ser uma competição e passa a ter o potencial de ser uma colaboração para resolver um problema. Saber calar em uma briga não é sinal de que você não tem argumentos. Pelo contrário, é sinal de que seus argumentos são tão preciosos que você não os desperdiçará no fogo cruzado da irracionalidade. Você espera a poeira baixar para apresentar suas ideias com clareza e calma, onde elas possam ser verdadeiramente ouvidas. Isso é maturidade. É escolher a paz em vez de estar certo. E, no final das contas, a paz é a única vitória que realmente importa. No ambiente de trabalho, o silêncio que constrói respeito. O mundo corporativo é um ecossistema complexo. Há uma pressão constante por visibilidade, por mostrar serviço, por agregar valor. Muitos acreditam que isso significa falar em todas as reuniões, ter uma opinião sobre cada projeto e estar sempre no centro das conversas. No entanto, o uso sábio do silêncio no ambiente de trabalho pode ser uma das ferramentas mais poderosas para construir uma carreira sólida e respeitada. Pense naquelas reuniões onde todos falam ao mesmo tempo, repetindo ideias ou fazendo comentários apenas para marcar presença. Agora, pense naquela pessoa que raramente fala, mas quando fala, todos param para ouvir. Por quê? Porque suas palavras são percebidas como valiosas, ponderadas e bem pensadas. Essa pessoa não desperdiça a atenção dos outros com banalidades. Ela usa o silêncio para observar, analisar o fluxo da conversa, identificar as lacunas, e, então, intervir com uma pergunta perspicaz ou uma solução que ninguém havia considerado. O silêncio dela cria um vácuo de expectativa que é preenchido com palavras de peso. Outro campo minado no trabalho é a fofoca, o rádio corredor. Participar dessas conversas pode parecer uma forma de se enturmar, de criar laços. Mas é um terreno perigoso. Falar mal de um colega ausente, espalhar um boato, fazer um comentário cínico sobre um chefe. Cada palavra é um tijolo que você usa para construir sua própria reputação. E que tipo de reputação você quer ter? Há de alguém confiável, discreto e focado no trabalho, ou há de alguém que se alimenta do drama alheio? Saber calar diante da fofoca é um ato de integridade monumental. Quando alguém vier até você com uma novidade quentinha sobre outra pessoa, você tem algumas opções. A mais poderosa é simplesmente não engajar. Mudar de assunto sutilmente ou dizer algo neutro como entendo, mas preciso focar neste relatório agora. Você não precisa dar uma lição de moral. Seu silêncio e sua recusa em participar já são a lição. Com o tempo, as pessoas aprenderão que você não é o público para esse tipo de conteúdo, e seu ambiente de trabalho se tornará mais limpo, mais profissional. Você se torna um porto seguro de confidencialidade, e essa é uma qualidade inestimável. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia em suas meditações sobre a importância de não se distrair com as ações insignificantes dos outros, mas focar em suas próprias ações e pensamentos. Não perca tempo discutindo sobre como um bom homem deve ser. Seja um. No trabalho, isso se traduz em: não perca tempo falando sobre o trabalho dos outros. Faça o seu, e faça o bem. Deixe que a qualidade da sua entrega fale mais alto que qualquer palavra. O silêncio, nesse contexto, não é vazio. Ele é preenchido com foco, produtividade e integridade. E isso, meu amigo, é algo que nenhum discurso eloquente pode superar. O silêncio nas relações pessoais, a escuta que conecta. Se há um lugar onde a arte de calar é transformadora,
é nos nossos relacionamentos mais íntimos, com parceiros, familiares e amigos. Frequentemente, o que as pessoas que amamos mais precisam de nós não é um conselho, uma solução ou a nossa opinião. É a nossa presença silenciosa e atenta. Quantas vezes um amigo veio desabafar sobre um problema, antes mesmo que ele terminasse, nós já estávamos saltando com "você deveria fazer isso", ou "se eu fosse você"? Essa é a nossa ânsia de consertar as coisas, de sermos úteis. Mas, na maioria das vezes, essa atitude comunica outra coisa: "eu não confio na sua capacidade de resolver seu próprio problema, então deixe-me te dar a solução". Além disso, ela interrompe o processo de catarse da pessoa, o simples ato de colocar para fora o que está sentindo. A escuta ativa é uma forma profunda de silêncio. É calar a nossa própria mente, as nossas próprias histórias e soluções, para criar um espaço sagrado para o outro se expressar. É ouvir não para responder, mas para compreender. É prestar atenção na linguagem corporal, no tom de voz, nas pausas. É ouvir o que não está sendo dito. Quando você oferece esse tipo de escuta a alguém, você está oferecendo um presente raro e precioso, a validação de seus sentimentos. Você está dizendo, sem palavras, o que você sente é importante. Eu estou aqui com você. Você não está sozinho. Há também o silêncio confortável, aquele que só existe entre pessoas que têm uma profunda intimidade. É poder estar no mesmo ambiente que alguém, cada um fazendo sua própria atividade, sem a necessidade de preencher o ar com conversa fiada. Esse silêncio não é constrangedor, ele é um testemunho da força da conexão. Significa que a presença um do outro é suficiente. Não é preciso performar, entreter ou justificar. Apenas ser. Cultivar esse tipo de silêncio em um relacionamento é um sinal de imensa maturidade e segurança. Por outro lado, o silêncio também pode ser usado como uma arma, o famoso tratamento de silêncio. Este é o oposto do silêncio sábio. É um silêncio punitivo, passivo-agressivo, que busca controlar e ferir o outro. É a recusa em comunicar, em resolver. O silêncio que cura é um convite ao diálogo, o silêncio que fere é a construção de um muro. É vital saber a diferença. O silêncio maduro diz: "eu preciso de um momento para processar antes de falarmos". O silêncio imaturo grita: "eu vou te ignorar até que você se submeta à minha vontade". Portanto, nos seus relacionamentos, pratique o silêncio que acolhe. Quando alguém que você ama estiver sofrendo, tente oferecer primeiro seus ouvidos e seu ombro, antes de oferecer sua boca. Você se surpreenderá com o quão mais profundas e verdadeiras suas conexões se tornarão. Diante da provocação e da ignorância, a dignidade de não engajar. Vivemos na era da opinião instantânea, infelizmente, da provocação gratuita, especialmente no ambiente digital. As redes sociais se tornaram arenas onde pessoas, protegidas pelo anonimato ou pela distância, sentem-se no direito de atacar, ofender e espalhar ignorância. O instinto imediato quando somos alvo de uma crítica injusta ou de uma provocação é revidar, nos defender, expor a estupidez do outro. É uma isca brilhante e apetitosa. A maturidade está em não morder essa isca. Sêneca, outro grande mestre estoico, nos lembra que a melhor vingança é ser diferente do inimigo. Se alguém te ataca com baixeza e irracionalidade, e você responde no mesmo nível, o que te diferencia dele? Você apenas desceu para a arena de lama dele, onde ele provavelmente tem mais experiência que você. Ao escolher o silêncio, você se recusa a participar do jogo dele. Você mantém sua dignidade, sua paz e sua energia. Não responder a uma provocação não é um sinal de fraqueza ou de que você concorda com o que foi dito. É uma declaração de poder. É dizer: sua opinião não tem o poder de definir quem eu sou. Sua tentativa de me tirar do sério falhou. Minha paz interior é mais valiosa do que a necessidade de provar que você está errado. É um entendimento profundo de que algumas batalhas simplesmente não valem a pena serem lutadas. O prêmio, a satisfação momentânea de vencer uma discussão online, é infinitamente menor que o custo, sua energia, seu tempo e sua tranquilidade. Lembre-se da máxima: nunca discuta com um idiota. Ele vai te arrastar para o nível dele e te vencer por experiência. Isso é brilhantemente verdadeiro. Quando você engaja com a ignorância, você legitima a plataforma dela. Você dá a ela atenção, que é o que ela mais anseia. O silêncio, nesse caso, é o ato de cortar o oxigênio do fogo. Sem sua reação, a provocação morre no vácuo. Isso requer um imenso controle emocional. É preciso engolir o ego, que grita por justiça e retaliação. Mas cada vez que você consegue fazer isso, você fortalece seu músculo da inteligência emocional.
Você treina a si mesmo para ser menos reativo e mais proativo. Você se torna o mestre de suas emoções, em vez de ser escravo delas. Da próxima vez que se deparar com um comentário maldoso, um hater ou alguém tentando te provocar, experimente o poder do bloqueio ou, simplesmente, da ignorância seletiva. Sinta a tentação de responder, observe-a, respire fundo, então, siga com o seu dia. Você perceberá que, minutos depois, aquilo já perdeu a importância. A paz que você preservou, no entanto, permanecerá com você. Essa é a verdadeira vitória. O silêncio como ferramenta de introspecção e autoconhecimento. Até agora, falamos muito sobre o silêncio em relação ao mundo exterior. Mas talvez sua função mais vital seja a de nos conectar com nosso mundo interior. Em nosso cotidiano frenético, estamos constantemente bombardeados por estímulos, notificações, e-mails, notícias, música, podcasts, conversas. Raramente nos permitimos ficar em silêncio absoluto. E é nesse silêncio que nossa voz interior, nossa intuição, finalmente tem a chance de ser ouvida. Quando você se permite ficar em silêncio, sem distrações, o que emerge? No início, pode ser desconfortável. A mente, acostumada ao ruído, pode ficar inquieta, trazendo à tona preocupações, listas de tarefas, ansiedades. Mas se você persistir, se você atravessar essa primeira camada de barulho mental, você começa a acessar um lugar mais profundo. É ali que você encontra clareza sobre seus verdadeiros sentimentos. É ali que você pode reavaliar seus valores e se perguntar se suas ações estão alinhadas com eles. O silêncio é o solo fértil para a criatividade. Grandes ideias raramente surgem no meio de uma reunião barulhenta. Elas surgem em um momento de quietude, durante uma caminhada solitária, no chuveiro, ou logo antes de dormir. É quando a mente consciente relaxa sua guarda que o subconsciente pode fazer suas conexões brilhantes. Se você sente que está bloqueado criativamente ou enfrentando um problema complexo para o qual não encontra solução, a resposta pode não estar em buscar mais informação, mas em buscar mais silêncio. Dê espaço para sua mente trabalhar em segundo plano. A prática da meditação, em sua essência, é um treinamento para o silêncio. É aprender a observar seus pensamentos sem se agarrar a eles, como nuvens passando no céu. Ao fazer isso, você cria uma distância entre você e seus pensamentos, percebendo que você não é seus pensamentos. Essa percepção é libertadora. Ela te dá o poder de escolher em quais pensamentos investir sua energia. Reserve momentos de silêncio em seu dia. Pode ser os primeiros 10 minutos da manhã, antes de pegar o celular. Pode ser uma pausa para o almoço sem telas, apenas você e sua comida. Pode ser uma caminhada à noite sem fones de ouvido. Trate esses momentos como compromissos sagrados. Neles, você não está fazendo nada. Você está fazendo a coisa mais importante de todas, se reconectando consigo mesmo. Você está se ouvindo. E ao se ouvir, você aprende a se respeitar, a se entender e a se guiar com mais sabedoria pela vida. A maturidade que você demonstra ao mundo exterior através do silêncio é, na verdade, um reflexo da conversa silenciosa e profunda que você aprendeu a ter consigo mesmo. E aqui chegamos ao ponto mais elevado desta sabedoria, o grande paradoxo. O objetivo de aprender a calar não é se tornar uma pessoa muda ou passiva. O objetivo de dominar o silêncio é, na verdade, aprender a falar com mais poder, propósito e impacto. Quando você pratica o silêncio, você se torna um curador de palavras. Você entende o valor delas e para de desperdiçá-las. Sua economia verbal faz com que, quando você decide falar, suas palavras tenham um peso maior. As pessoas ouvem com mais atenção, pois sabem que se você está quebrando seu silêncio, é porque tem algo verdadeiramente importante a dizer. Saber calar te ensina a escolher o timing perfeito. Você aprende a sentir o momento certo de intervir, a hora em que sua audiência está mais receptiva, o instante em que suas palavras terão um efeito máximo. Você para de jogar sementes em solo infértil e aprende a esperar pela terra preparada. Saber calar te ensina a falar com mais empatia. Porque você passou mais tempo ouvindo, você entende melhor a perspectiva, as dores e as necessidades dos outros. Sua fala, então, deixa de ser um monólogo sobre suas próprias ideias e se torna um diálogo que conecta, que ressoa, que constrói pontes. Portanto, a jornada não termina no silêncio. O silêncio é a sala de treinamento. É a forja onde afiamos a espada da nossa comunicação. A verdadeira maestria está no equilíbrio, na dança entre o som e o silêncio. É saber quando se calar para proteger sua paz, e quando falar para defender seus valores. É saber quando silenciar para ouvir, e quando falar para guiar.
É saber quando o silêncio é a resposta mais forte, e quando uma única palavra dita no momento certo pode mudar tudo. A maturidade não está apenas em saber calar. A maturidade suprema está em saber, com profunda sabedoria, a diferença entre o tempo de calar e o tempo de falar. Fim do roteiro principal, início da conclusão CTA. Essa reflexão sobre o silêncio é um convite para nadar contra a correnteza de um mundo que nos empurra para o barulho constante. É um resgate de um poder ancestral que todos nós possuímos. O poder de escolher, de observar, de preservar nossa energia para o que realmente importa. Cada vez que você escolhe o silêncio sábio em vez da reação impulsiva, você dá um passo gigante em direção à sua própria fortaleza interior, a serenidade que os estoicos tanto buscavam. Desafie-se nos próximos dias. Observe as situações em que seu primeiro impulso é falar. Em uma discussão, em uma fofoca, diante de uma provocação. Pause por um instante. Respire. E pergunte-se, o que o silêncio pode me oferecer neste momento? Você pode se surpreender com a clareza, a paz e o poder que encontrará nessa pausa. E você, em que momento da sua vida o silêncio foi seu maior mestre? Qual foi a situação em que não dizer nada foi a coisa mais inteligente que você já fez? Compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência enriquece nossa comunidade e nos ajuda a aprender coletivamente. Vamos usar este espaço para trocar sabedoria, não apenas palavras. Se esta jornada pelo poder do silêncio ressoou com você e te trouxe uma nova perspectiva, deixe o seu like para que mais pessoas possam encontrar este conteúdo. E se você quer continuar fortalecendo sua mente, cultivando sua inteligência emocional e enxergando a vida com mais sabedoria, inscreva-se no canal. A cada vídeo, damos mais um passo juntos nessa busca por uma vida mais plena e consciente. Até a próxima!